A escola também pode ser um lugar para se aprender com as mestras e mestres da vida, para ouvir os saberes que atravessam gerações e florescem na cultura do povo. Então, o Ponto de Cultura ele vai surgir lá em 2010. Na época, o CAPIA nem existia ainda. Então, 2 educadores que depois foram fazer parte do Instituto fizeram uma série de conversas com os mais velhos da comunidade do Quilombo da Fazenda, e a partir dessas conversas foi colocado que a juventude já não tinha muito mais interesse pelos saberes antigos, pela cultura tradicional do lugar. Então a gente começou a pensar numa série de propostas educativas que reaproximasse a juventude desses saberes, e envolvendo os mestres, que tinham esses conhecimentos ainda. Então, através do Ponto, foi possível ir se fortalecendo novamente essas práticas que não estavam mortas, mas sim adormecidas. E a partir desse estímulo, diversas manifestações voltaram a fazer parte do cotidiano da comunidade, tanto as práticas ligadas às músicas e danças, quanto práticas ligadas à produção artesanal da comunidade. O Instituto CAPIA atua em parcerias com escolas situadas em comunidades tradicionais. Por meio de vivências de saberes tradicionais, difunde-se conhecimento sobre o artesanato e as músicas. As crianças aprendem com quem mais entende do assunto, os mestres e mestras da cultura caiçara e quilombola. Gente que ensina com as mãos, com a voz, com o exemplo e com o coração. Cada vivência é um reencontro com a identidade. O que era apenas matéria se transforma em arte, e a arte vira herança. As crianças aprendem e também se reconhecem. Meu nome é Gabriel, eu estudo na Escola Iberena Nes Pimentel. Eu estou fazendo aqui um artesanato para pescar e é muito legal. Uma das vivências que acontecem são as vivências de artesanato tradicional, onde as anciãs e os anciãos das comunidades compartilham com as crianças sobre a produção artesanal. Essas anciãs e anciãos são as mestras e os mestres dos conhecimentos tradicionais, e a transmissão de conhecimento ela ultrapassa a questão da técnica da produção, vai muito além disso, né? Então são compartilhados ali no ato de produzir um balaio, no ato de produzir uma esteira, de produzir uma vassoura, são compartilhados também os manejos florestais, as histórias de vida individual e coletiva dessas pessoas, são compartilhadas as histórias sobre as lutas por permanência no território. Então todo esse arcabouço de conhecimentos eles são compartilhados com as crianças, o que a gente percebe que tem feito um entrelaçamento de relações, um estreitamento de relações entre essas gerações. As músicas ensinam mais do que se espera. Ela educa a escuta, o corpo, a coletividade. Quando as caixas e os pandeiros tocam, a ancestralidade fala. Bom, a música na escola ela acontece através de práticas, né? Convivência através dos mestres, conhecedores da prática do fandango. E com os instrumentos utilizados no fandango, a gente faz um trabalho, divide as crianças assim, e a gente percebe que cada um tem se apega a algum instrumento diferente. A gente percebe que algum gosta mais de um pandeiro, um instrumento de percussão, outro de corda, então a gente começa a trabalhar dessa forma, né? E os mestres passam o conhecimento, os conhecedores do fandango passam esse conhecimento e, né, para poder eles... porque é aquilo também, né? Isso é uma questão de acesso também, né? As crianças hoje em dia não têm tanto acesso como no passado. No passado era comum, né? O modo de vida, né? Então
ter o fandango no dia a dia. Então, hoje as escolas, dentro de uma comunidade, quando trabalha dentro de um projeto, acho que fica mais interessante, porque a gente acaba levando os conhecedores da prática do fandango, né, aonde já não existe mais, por conta de um pai, um avô, né, não ter passado isso para as crianças, enfim. Então, mas eu acho que é uma metodologia interessante de vivência, mas é mais a vivência do que uma aula, né? Então eu acho que aprende mais convivendo ali com instrumentos e com as pessoas que praticam isso. A música eu acho que é mais interessante dessa forma. Uma casa de farinha, uma roça, um cerco de pesca são espaços que reúnem inúmeros saberes dos povos tradicionais. Nesses espaços, os conhecimentos acontecem de forma prática e podem ser partilhados para as crianças. Os passeios pedagógicos permitem conhecer e também ressignificar esses espaços existentes nas comunidades. Os passeios pedagógicos é uma transmissão de saberes que acontece com mestras e mestres, visando fortalecer o conhecimento do seu próprio território com os alunos. Então, os alunos visitam um cerco de pesca, visitam uma agrofloresta, uma roça, visitam a casa de farinha, aprendem como que se faz a produção, como é a produção da farinha de mandioca. O projeto Capiá, ele trabalha com todas as questões ambientais, de reaproveitamentos de recursos naturais, dentro do letramento e das necessidades curriculares da escola. Nós temos que agarrar isso com muita força, não deixar se perder e não deixar que o mundo tecnológico, que esse mundo que tá vindo assim de forma tão impactante, tira o brilho da essência desse lugar. O que eu sinto é que a partir desse processo de fortalecimento dessas práticas, elas vão sendo ressignificadas, né? A intenção não é que a gente retome um modo de vida que já passou, mas essas práticas todas, hoje em dia, elas vêm sendo ressignificadas pelas comunidades e elas vêm funcionando como um processo tanto de fortalecimento identitário quanto de permanência no território. Então eu acredito que esse processo de fortalecimento dessa cultura, dessas manifestações todas, elas dialogam diretamente com a necessidade das comunidades e elas vêm contribuindo como uma ferramenta de luta e de garantia de permanência nos seus territórios de origem. Com as mãos das mestras e mestres e os olhos atentos das crianças, o Instituto Capiá aduba as raízes desses saberes que germinam em fortalecimento da cultura e pertencimento à sua comunidade.